And when I was younger, my father moved to another island. Poor dad moved to. Passei boa parte da minha vida acreditando que o segredo da liberdade era não dever nada a ninguém. Trabalhar duro, pagar as contas, economizar e um dia, quem sabe, viver tranquilo. Mas a verdade é que esse pensamento me manteve preso. E mantém a maioria das pessoas também. O sistema quer que você tenha medo da dívida, porque o medo te torna previsível. E quem é previsível é controlável. A ironia é que o próprio governo vive de dívida. Ele imprime dinheiro que não tem, empresta o que não existe e cria riqueza do nada, enquanto te ensina a temer o crédito. A Receita Federal não quer que você saiba disso, porque se você entender, para de jogar o jogo deles. Lembrando que sempre deixamos um diagnóstico rápido no primeiro link da descrição, para você entender para onde o seu dinheiro está indo e corrigir isso a tempo. Você percebe que o problema não é dever. É dever do jeito errado. Os ricos entenderam isso há séculos. Eles se endividam até morrer. E é justamente por isso que nunca ficam pobres. Endivide-se até morrer. Essa frase assusta quem ainda pensa como trabalhador, mas liberta quem pensa como investidor. Porque não é sobre irresponsabilidade. É sobre estratégia. É sobre usar o mesmo sistema que te prende, para construir algo que te liberta. Cada empréstimo inteligente é um degrau na escada da independência. E cada real de dívida boa é uma semente de liberdade. Quando entendi isso, parei de lutar contra o dinheiro e comecei a dançar com ele. E é aí que o jogo muda. Você percebe que o banco não é o inimigo, que o governo não é o guia e que a dívida não é o problema. É a ferramenta. A diferença entre quem vive escravo e quem vive livre está em uma única pergunta que ninguém faz. Para quem o dinheiro está trabalhando? E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre o lado oculto da dívida. Sobre a engrenagem que move o mundo, mas que a Receita Federal torce para você nunca descobrir. Cresci ouvindo que dívida era sinônimo de fracasso. Que o bom cidadão era aquele que não devia nada a ninguém, que vivia com o que tinha e que guardava o que sobrava. Essa é a grande mentira que mantém milhões de pessoas presas num ciclo eterno de escassez. Porque quem acredita que toda dívida é ruim, acaba rejeitando o único instrumento capaz de acelerar a criação de riqueza, o crédito inteligente. A verdade é que a diferença entre o pobre e o rico não está na dívida em si, mas no propósito dela. O pobre pega a dívida para sobreviver, o rico pega a dívida para prosperar. Enquanto um se endivida para comprar passivos, carro novo, celular de última geração, viagens, o outro se endivida para adquirir ativos que geram renda. O empréstimo não é o vilão, é a ferramenta, só que poucos foram ensinados a usá-la. Os bancos, curiosamente, adoram quem tem medo de dívida, porque quem tem medo aceita juros, taxas e condições absurdas só para ficar em paz. O sistema foi desenhado para isso. Ele quer que você se sinta culpado por dever, mas nunca poderoso por investir com dinheiro emprestado. Eu descobri cedo que os bancos podem ser inimigos, ou podem ser sócios. Tudo depende de como você joga o jogo. Quando eu comprei meu primeiro imóvel, não tinha dinheiro suficiente para pagar à vista. Peguei dívida. Muita gente me chamou de louco. Mas esse imóvel se pagou sozinho com o aluguel. E com o lucro, peguei outro empréstimo. E outro. Foi aí que entendi. A dívida só é ruim quando te empobrece. Quando ela te enriquece, ela deixa de ser dívida e se torna alavancagem. E a elite sabe disso há séculos. A grande tragédia é que as escolas nunca ensinaram essa diferença. Elas programaram você para trabalhar, ganhar, pagar impostos e temer dívidas. Eu fiz o oposto. Aprendi a fazer a dívida trabalhar para mim. É aí que o jogo começa a mudar. E quando você entende isso, você começa a perceber o que mais o governo não quer que você saiba. Muita gente me chama de arrogante quando digo que os ricos não pagam impostos. Mas o que elas não entendem é que isso não é uma questão de moral. É uma questão de inteligência financeira. O sistema foi criado pelos ricos para os ricos. E quem não entende as regras desse jogo acaba virando a peça que sustenta todo o tabuleiro. Os ricos não fogem dos impostos. Eles simplesmente jogam de acordo com as regras que o governo permitiu. Quando eu comecei a estudar o fluxo de dinheiro, percebi que o governo recompensa exatamente o que ele quer incentivar. Quer mais moradias? Dá benefícios fiscais para quem investe em imóveis. Quer mais empregos? Dá deduções para quem empreende. Quer mais energia limpa? Dá crédito para quem constrói usinas solares. Os ricos só entenderam o óbvio. Pagam menos,
porque fazem o que o governo quer que eles façam. Já os pobres e a classe média seguem o manual do medo. É curioso ver como o trabalhador acredita que ser honesto é pagar tudo direitinho, sem entender que o próprio sistema o pune por isso. Ele ganha, paga imposto, consome e paga mais imposto. Enquanto isso, os ricos ganham, investem, criam empresas e usam a dívida para reduzir tributos. O governo os recompensa por movimentar a economia e não por trabalhar mais horas. Meu contador uma vez me disse algo que nunca esqueci. Robert, o imposto é o preço da ignorância financeira. E ele estava certo. Porque no fim das contas, quem conhece as brechas legais não está burlando o sistema. Está usando o mesmo manual que o governo escreveu. A Receita Federal sabe disso. Só não quer que você saiba. Porque quanto mais gente entender isso, menos gente ela consegue controlar. E é aqui que o jogo começa a ficar interessante. Porque, se você entende como os ricos usam as leis fiscais a seu favor, começa a perceber que a dívida não é um fardo. É uma estratégia. Uma ponte para um território onde os impostos se tornam quase invisíveis. Mas para chegar lá, primeiro é preciso mudar de mentalidade. E, principalmente, entender como transformar o banco no seu aliado. A maioria das pessoas tem medo de banco. Elas o veem como uma entidade fria, poderosa, que suga o dinheiro do trabalhador. E, em parte, elas estão certas. O banco realmente vive de quem não entende o jogo. Mas o que ninguém te contou é que o mesmo banco que destrói quem pensa como empregado é o mesmo que enriquece quem pensa como dono. O segredo não está em fugir do banco, está em usá-lo como parceiro estratégico. Quando eu era jovem, o banco era meu inimigo. Eu odiava a ideia de dever dinheiro. Mas um dia percebi algo. O banco não se importa com moral, ele se importa com risco. Se você mostra que sabe o que está fazendo, ele abre as portas. Se você demonstra controle, ele confia. Foi aí que mudei a forma de pensar. Em vez de pedir dinheiro para consumir, comecei a pedir dinheiro para construir fluxos de renda. O banco se tornou meu sócio silencioso. Usei empréstimos para comprar imóveis que se pagavam sozinhos. E quando um imóvel estava quitado, eu refinanciava. Pegava mais dinheiro sobre o valor valorizado e comprava outro. O banco ganhava com os juros e eu ganhava com os ativos. Um jogo de ganha-ganha. Enquanto o pobre trabalha para pagar dívida, o rico cria dívida para fazer o dinheiro trabalhar para ele. A diferença está no propósito da dívida e na mentalidade de quem a assume. Os bancos, na verdade, amam os ricos. Não porque eles têm dinheiro, mas porque eles sabem multiplicá-lo. O banco não quer seu salário, ele quer sua inteligência financeira. Ele quer segurança, fluxo, resultado. Quando você entende isso, para de temer o sistema e começa a pilotá-lo. Você usa o crédito como combustível e não como corrente. A dívida se transforma em ferramenta de alavancagem. E é nesse ponto que o jogo muda de nível. Quando o banco se torna seu sócio, ele financia sua liberdade. E você percebe que o dinheiro nunca foi o obstáculo. O obstáculo sempre foi a sua crença sobre ele. Mas para entender a próxima camada desse jogo, é preciso mergulhar no segredo que quase ninguém entende. O ciclo das dívidas infinitas, onde cada empréstimo gera mais riqueza do que o anterior. A primeira vez que ouvi a expressão dívida infinita, achei absurda. Como alguém poderia viver endividado para sempre e ainda enriquecer com isso? Mas foi justamente quando entendi esse conceito que percebi o quão limitado era o pensamento financeiro tradicional. Os ricos nunca tentam quitar suas dívidas. Eles as reciclam. Eles as transformam em combustível. A cada ciclo de dívida, o patrimônio cresce e o imposto diminui. Imagine que você compra um imóvel de investimento com um empréstimo. O aluguel paga as parcelas e ainda sobra lucro. Depois de alguns anos, o imóvel valoriza. Você o refinancia, pega outro empréstimo usando o valor apreciado como garantia e compra outro ativo. E o ciclo recomeça. A dívida antiga é substituída por uma nova, maior, mas o fluxo de caixa também é. É assim que o patrimônio cresce sem nunca precisar ser pago. A dívida vira ponte, não prisão. Os pobres veem dívida como algo a ser eliminado. Os ricos, como algo a ser administrado. Enquanto o trabalhador comum comemora o dia em que quitou tudo, o investidor comemora o dia em que o banco lhe oferece mais crédito. É contraintuitivo, mas é assim que o sistema foi desenhado. O dinheiro precisa circular. E quem controla esse fluxo, quem cria dívida produtiva, se beneficia da inflação, dos juros e até dos incentivos fiscais. Esse é o jogo dos ativos que se pagam sozinhos. Cada novo empréstimo,
É uma semente que gera outro fluxo de renda. E como os ativos produzem o dinheiro que paga as dívidas, o investidor se liberta da necessidade de trabalhar por dinheiro. Ele constrói um império sobre o alicerce de uma coisa que a maioria das pessoas teme: a dívida. Só que a diferença está em quem controla quem. O pobre é controlado pela dívida. O rico controla a dívida. E quando esse ciclo atinge maturidade, acontece algo quase inacreditável. O investidor pode continuar pegando dinheiro emprestado até o fim da vida e nunca precisar pagar do próprio bolso, porque a morte, ironicamente, se torna parte da estratégia. E é aí que o sistema revela sua face mais secreta: o que acontece quando o devedor morre. Pouca gente percebe que até a morte é usada como estratégia no jogo dos ricos. Enquanto a maioria teme deixar dívidas para os filhos, os verdadeiros investidores estruturam suas dívidas de modo que elas morram com eles e os ativos continuem vivos. É um sistema frio, mas genial. Os ricos usam a própria mortalidade como blindagem fiscal. Quando morrem, parte da dívida é eliminada e o patrimônio passa limpo, reavaliado com novas oportunidades de crédito. Eu me lembro de quando um mentor me explicou isso pela primeira vez. Ele disse: Robert, a morte é inevitável, mas o imposto sobre ela é opcional. Eu não entendi de imediato. Depois percebi que as grandes fortunas não desaparecem porque estão alavancadas em ativos, empresas e fundos estruturados que se perpetuam. Quando o dono morre, a dívida é quitada com seguros e os bens continuam produzindo. O imposto sucessório é minimizado e a roda gira de novo. O governo odeia esse tipo de estratégia porque ela expõe a fragilidade do sistema tributário. O cidadão comum paga tudo em vida e ainda deixa dívidas ruins na morte. O rico, por outro lado, cria dívidas boas que compram ativos, usa o lucro desses ativos para financiar novas aquisições e garante que, quando morrer, suas empresas, imóveis e investimentos continuem funcionando como se nada tivesse acontecido. A morte não interrompe o fluxo, ela o renova. É por isso que os bancos e as grandes famílias têm departamentos inteiros dedicados ao planejamento sucessório. Não é sobre herança, é sobre continuidade. O segredo é fazer com que os passivos morram com você, mas os ativos continuem gerando renda eterna. O seguro de vida, por exemplo, não é uma proteção emocional, é uma engrenagem fiscal. Ele quita dívidas e mantém a máquina girando sem que o Estado toque no patrimônio. E é nesse ponto que o jogo deixa de ser sobre dinheiro e passa a ser sobre poder. Porque quando você entende que pode morrer devendo e ainda deixar riqueza para os seus herdeiros, percebe que a dívida é mais do que uma obrigação. É uma arma. E como toda arma poderosa, ela precisa ser usada com inteligência. Mas antes de chegar lá, é preciso entender o tabuleiro em que tudo isso acontece. O jogo do dinheiro que o governo nunca quis que você entendesse. Quando eu era jovem, achava que o governo existia para nos proteger. Depois percebi que ele existe para se sustentar. E a principal forma de fazer isso é através do medo e da ignorância financeira. O governo não quer que você entenda o jogo do dinheiro, porque quando você entende, você para de jogar o papel que te deram. O do trabalhador obediente que paga tudo, consome tudo e morre devendo tudo. Mas devendo do jeito errado. A escola te ensinou a ser empregado. O banco te ensinou a dever. E o governo te ensinou a pagar. Esse é o triângulo da escravidão moderna. Nenhum desses três quer que você pense como investidor. Porque o investidor joga fora das regras. Ele cria empresas, gera fluxo, deduz impostos e usa a dívida como motor de crescimento. Ele aprende a fazer o sistema trabalhar para ele. E quando isso acontece, o governo perde o controle sobre ele. Foi assim que percebi que o dinheiro não é real. Ele é uma ilusão controlada por confiança e fluxo. O governo imprime, o banco distribui e o povo consome. Mas os ricos, eles criam o próprio dinheiro, através de ativos que produzem fluxo de caixa constante. Eles não dependem do sistema, eles o dominam. E quanto mais dívida boa criam, mais se beneficiam da inflação, porque a moeda se desvaloriza, mas os ativos permanecem e crescem. O jogo é simples, mas brutal. O governo recompensa quem produz e pune quem consome. Ele não quer que você perceba isso, porque o dia em que você entender, vai parar de ser tributável. Vai parar de trabalhar para pagar juros. Vai começar a criar valor e transferir risco. E é exatamente isso que os ricos fazem. Eles não quebram o sistema. Eles o reescrevem de dentro para fora. E é nesse ponto que a dívida infinita
deixa de ser apenas uma técnica e se torna uma filosofia. Porque quando você entende o jogo do dinheiro, percebe que a liberdade não vem de pagar dívidas, vem de fazer as dívidas te pagarem. E esse é o segredo que conecta tudo. O ativo que paga sua dívida enquanto você dorme. Quando entendi que a dívida podia trabalhar para mim, tudo mudou. Até então, eu achava que o único jeito de pagar empréstimos era com o suor do meu trabalho. Mas o segredo é outro. Quem paga as dívidas dos ricos são os ativos. Não o trabalho, não o salário, não o esforço. É o dinheiro gerado por investimentos inteligentes que funciona 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme. O ativo é o verdadeiro empregado do rico. Ele não tira férias, não reclama, não adoece. Imóveis alugados, empresas bem estruturadas, royalties de livros, dividendos de ações, todos são fluxos de renda que trabalham em silêncio para cobrir os custos e ampliar o lucro. Enquanto o pobre acorda para pagar boletos, o investidor acorda para reinvestir o que seus ativos geraram. O ativo é o que transforma dívida em alavanca. Foi assim que percebi o poder do fluxo de caixa. O fluxo é o oxigênio da liberdade financeira. Quando o dinheiro entra sem depender do seu tempo, você está livre. E quando esse fluxo cobre todas as suas dívidas, você descobriu o que chamo de independência invisível. Aquela que o banco não consegue medir, mas que você sente toda manhã quando percebe que o sistema trabalha a seu favor. É uma sensação estranha no começo. A de saber que deve milhões, mas dorme em paz. Porque cada real de dívida está amarrado a um ativo que se paga sozinho. É contra-intuitivo, mas libertador. O problema é que a maioria nunca chega a esse ponto, porque está presa à mentalidade de quitar para se livrar. E nessa ânsia de se livrar da dívida, se livra também da oportunidade. Os ricos entendem que o dinheiro nunca dorme. E se o dinheiro não dorme, por que você dormiria preocupado com ele? É por isso que as famílias milionárias não vivem de salário, vivem de fluxo. E é esse fluxo que garante não só o presente, mas também o futuro. O dinheiro que continuará circulando mesmo depois que eles se forem. Esse é o princípio da mentalidade do dinheiro eterno. Eu sempre disse que o dinheiro é uma crença, e como toda crença, ele precisa ser ensinado. A maioria das famílias ensina os filhos a trabalhar pelo dinheiro. As famílias ricas ensinam o dinheiro a trabalhar pelos filhos. Essa é a diferença entre deixar uma herança e deixar um legado. A herança acaba, o legado se multiplica. E o que multiplica o legado é a mentalidade do dinheiro eterno. Aquela que transforma cada dívida, cada ativo e cada ciclo em um sistema vivo, que continua crescendo mesmo depois que você parte. O dinheiro eterno não é sobre acumular, é sobre perpetuar. É quando o conhecimento financeiro se torna parte do DNA da família. Quando os filhos entendem que a dívida pode ser uma ferramenta e não um peso. Quando aprendem a usar o crédito para comprar liberdade e não status. O verdadeiro legado não é o patrimônio, é a mentalidade que cria patrimônio. E é por isso que famílias ricas raramente voltam à pobreza. Elas não passam bens, passam crenças. Quando construí minha primeira empresa, não pensei em quanto dinheiro ela me daria, mas em quanto ela sobreviveria sem mim. Esse é o teste da riqueza verdadeira. O que acontece quando você não está mais lá? A maioria dos empreendedores constrói negócios dependentes de si mesmos. Os ricos constroem sistemas que funcionam sozinhos, alimentados por ativos, fluxos e, sim, dívidas inteligentes. O dinheiro eterno é um organismo. Ele se retroalimenta. As pessoas acham que liberdade financeira é sobre se aposentar cedo. Eu aprendi que é sobre deixar algo que nunca se aposenta. Quando seus ativos continuam gerando renda para seus filhos, e os filhos usam essa renda para criar novos ativos, o ciclo se completa. A dívida vira combustível, o ativo vira motor, e o legado vira estrada. Nada para. Tudo flui. É o dinheiro em estado puro, eterno, livre e multiplicador. Mas há um último ponto, talvez o mais desconfortável de todos. Porque entender o dinheiro eterno é entender que, no fundo, evitar a dívida é o mesmo que evitar a liberdade. O medo da dívida é o que mantém as pessoas presas à segurança. E segurança no mundo real é a prisão mais cara que existe. Durante anos eu pensei que liberdade significava estar livre de dívidas. Eu queria pagar tudo, dever a ninguém, viver em paz. Mas o tempo me mostrou que essa é a definição de liberdade que o sistema quer que você acredite. Porque uma pessoa sem dívidas, mas sem ativos, continua sendo escrava, só que de outra forma. Ela é escrava do medo, e o medo é a forma mais sofisticada de controle.
O medo da dívida mantém as pessoas obedientes. Elas evitam riscos, rejeitam oportunidades e vivem dentro do limite do que é seguro. Mas segurança não cria riqueza. Segurança é o oposto da liberdade. A verdadeira liberdade vem da capacidade de usar o sistema sem ser usado por ele. De pegar dinheiro emprestado, investir com propósito e deixar que o próprio dinheiro arque com os custos. Isso é independência. A independência que o governo nunca vai te ensinar. Quando falo em endividar-se até morrer, não estou falando de irresponsabilidade. Estou falando de estratégia, de entender que a dívida é a ponte entre o presente e o futuro, de saber que cada empréstimo produtivo é um passo a mais rumo à liberdade, não um grilhão. O pobre vê dívida como castigo, o rico como oportunidade. E a diferença entre eles é o que faz o jogo girar. A liberdade verdadeira não está em dever menos, mas em dever com propósito. Está em controlar o crédito, o fluxo e o tempo. Está em construir uma vida onde o dinheiro trabalha sem você precisar se matar de trabalhar. Quando você domina o jogo da dívida boa, percebe que não há prisão, há apenas escolhas. E cada escolha te aproxima mais da independência. Por isso, quando ouço alguém dizer "quero viver sem dívidas", eu sorrio. Porque eu sei que o que essa pessoa realmente quer é viver sem medo. Mas a ironia é que para conquistar essa liberdade, ela vai precisar fazer as pazes com aquilo que mais teme, a dívida. E é nesse ponto que ela deixa de ser prisioneira e se torna livre de verdade. No fim, o que realmente assusta o sistema não é quem deve, é quem entende o que deve. Porque o governo pode controlar o trabalhador, pode tributar o consumidor, mas não pode tocar na mente de quem aprendeu a jogar o jogo do dinheiro. A verdadeira revolução começa quando você entende que liberdade não é a ausência de dívida, é o domínio dela. Os ricos não têm medo de dever. Eles têm medo de parar de crescer. E é essa diferença de mentalidade que separa os que vivem de salário dos que vivem de fluxo. O segredo nunca foi pagar tudo, e sim construir algo que se paga sozinho. Essa é a fórmula que a Receita Federal não quer que você saiba, e que o banco jamais vai te ensinar. Porque no fim das contas, a dívida não é prisão. Ela é alavanca. O pobre a carrega, o rico a conduz. O pobre teme, o rico domina. E é nessa virada de consciência que a liberdade acontece. Então, se há uma frase que resume tudo isso, é simples. Quem foge da dívida, foge da liberdade.